tá dando certo. Boa noite, Lu, boa noite. Essa é a primeira. Oi, Lu, boa noite. Clóvis, boa noite. Tô muito empolgada, gente. Então, esses primeiros 5 minutinhos a gente vai conversar um pouquinho. E por que eu decidi começar a fazer esse curso aberto com as aulas de sexta-feira? Primeiro, eu gostaria de checar com vocês. Como é que tá a minha imagem e o meu som para vocês? Que eu assumo. É a primeira vez que eu faço esse tipo de transmissão, então eu não tenho ideia. Tá tudo bem o som, a imagem? Como é que tá para vocês? Ai, que gostoso! Que bom que vocês estão aqui comigo, tô bem empolgada. Porque o que acontece? Caso dê algum problema com som, com imagem, obrigada, gente. Lu, obrigada. Sil, Clóvis, ótimo, ótimo mesmo. Obrigada por confirmar. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho a ideia, por que eu resolvi fazer essas aulas abertas. E daqui até a segunda semana de dezembro, nós vamos fazer toda sexta-feira. E por que é importante a gente fazer e manter uma constância? Porque aqui não vai ser nada de venda, nada de nada. Eu vou começar um curso com vocês até dezembro, nós vamos, como eu falei, e a gente vai fazer aula mesmo como se a gente estivesse fazendo aula 1 a 1. Qual é a diferença? Quando nós estamos 1 a 1, eu consigo pegar detalhes seu específico para dar os exemplos, para ficar bem conectado com o que nós estamos falando em relação à gramática, em relação ao som. Quando nós estamos em uma aula em grupo, numa aula aberta assim, às vezes as situações, podem ter algumas situações que para vocês não vale nada, mas a outra vale. Então, o que eu vou pedir para vocês? Papel e caneta na mão. Oi, Rosi, boa noite. Papel e caneta na mão. Por quê? É aula mesmo. É uma das coisas que eu mais amo fazer nessa vida. Qual é a minha intenção com vocês hoje? Tanto que eu preparei algumas coisas, ó. Eu fiz escrito, fiz à mão mesmo, para ser bem como se a gente tivesse cara a cara mesmo. Caso não dê para ver as anotações, aí eu vou checando com vocês, eu vou falando, escrevo maior, tenho papel aqui, tenho caneta, pra gente poder ir pra frente. Então, a primeira coisa que eu queria começar a abordar com vocês, que nós vamos ter alguns combinados entre a gente, para essa sequência de aula poder ser muito boa para todos nós. A gente vai fazer o que é melhor dentro do tempo possível. Nós vamos fazer o melhor possível dentro do possível da situação que nós estamos. Então, nada de ficar, mas eu já vi isso, mas eu devia lembrar aquilo outro. Não vai levar você a nada. A gente vai fazer hoje, aqui agora. Vamos prestar atenção juntos? Como é que isso tá para você? 2. Nós vamos combinar de manter a consistência. Eu sempre vou entrar em aula ao vivo com vocês, então conforme a gente vai interagindo, quem tiver no ao vivo, eu vou conseguir responder as dúvidas mais rápido, vai ser mais fácil a interação. Porém, precisou sair, alguém ficou doente, alguém, um encontro com alguém em trabalho, não deu para assistir na sexta, assista no sábado. Isso vai ser fantástico. Outra coisa, se você quiser compartilhar com alguém que você está começando essas aulas comigo, compartilhe com amigos que você gosta muito, muito, muito. Não fale para qualquer pessoa, porque o primeiro pensamento que vai vir é: mais uma, dando aula pela internet, meu Deus do céu, sabe? E vai te desencorajar. Qual é o meu objetivo com vocês? Trabalhar a confiança para o inglês poder sair. Trabalhar o comportamento, as emoções. Porque assim, aula por aula, gente, a internet tá cheia, vocês não precisam de mim. Mas quando a gente fala de comportamento, de emoção e de maneira de estudar usando comportamento e emoção com texto, aí nós estamos juntos. Então,
por favor, primeiro, a gente vai se dar o prazer de sonhar. O que é se dar o prazer de sonhar? A gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar e já vou com a mentalidade de vou manter a consistência, eu sei que eu vou mudar um pouquinho por semana. Um pouquinho, nós vamos chegar a dezembro completamente diferente, já com predisposição diferente mesmo. Então, o que eu preciso? Vou dar um tempinho aqui, papel e caneta na mão. Super, super, super importante. Por que papel e caneta, Gra? Eu tô falando. Então, algumas pessoas podem ligar o computador do lado e fazer as anotações no computador. Porém, todos nós somos adultos e a gente precisa entender que a nossa maneira de alfabetização foi tudo na mão, no papel, na caneta. E quando eu falo para você, vamos estudar comportamento, emoção, pensamento e vamos junto de maneira diferente, eu preciso da ajuda de vocês para a gente reescrever essa memória que você tem do inglês. Então, a gente vai mesclar o que temos com a tecnologia, o que temos de novo, mais quem vocês são, mais a maneira que vocês estudam. Falando a maneira que vocês estudam, se você é uma pessoa de cores, pegue cores. Se você é a pessoa de só uma cor, fique só como uma cor, não tem problema nenhum. Porque o que acontece e o que vai ser muito importante? Essas anotações ficarem num caderninho para ter uma sequência do que está sendo feito. O que eu quero dizer com isso da sequência do que está sendo feito? Como a nossa reconstrução de memória vai ser uma vez por semana, por 1 hora, então ainda é tudo muito novo. A gente precisa ter algo que a gente veja para lembrar o nosso pensamento e a nossa emoção que nós estamos construindo, tá bom? Combinado? Diz pra mim, alguém precisa de um tempinho de papel e caneta? Tá tudo bem? Oi, Pã, boa noite, Samuel, Ricardo, bem, ótimo que vocês estão por aqui também. Como é que vocês estão? Tá todo mundo pronto? A gente já pode começar mais alguns conceitos? Alguém precisa de alguma coisa, alguma dúvida? Vou dar um tempinho. Diane, boa noite. Acabou de entrar também. Que bom, seja bem-vinda. Então, tô explicando da maneira que nós vamos trabalhar. Pedir papel e caneta. Lu, ótimo, ready. Sil, ótimo, tudo bem. Vou aproveitar um golinho d'água. Água é sempre bom quando a gente está estudando, gente. Um minutinho, por favor. Então, vamos lá. O que acontece? Vou pegar minha idade, o ano que eu nasci, e vamos falar de inglês. O que aconteceu no decorrer do tempo e o que aconteceu com a maneira de aprendizado. Por quê? Para vocês entenderem o que é que eu vou usar e como eu vou usar. Nasci em 1980 e a maioria de vocês está regulando com o ano que eu nasci. Então, ou seja, eu fiz 40 anos. Alguns mais velhos, alguns mais novos, alguns batendo de idade comigo. Mas o mais importante é, quando lá atrás nós éramos adolescentes, 1995, 2000, 2010, a necessidade do inglês e a maneira que o inglês era ensinado era completamente diferente da maneira hoje. Por quê? A gente não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha a necessidade de tanta comunicação oral. Então era tudo muito gramática, tudo muito duro, muito papel e caneta. E quando a gente falava de ouvir ou de falar, dava até um tum-tum-tum no peito assim. Então, como é que nós vamos organizar as nossas aulas? Para que eu vou entrar com noções de gramática? Para eu conseguir resgatar uma lembrança de aprendizado. Aí você fala, mas Gra, nunca fui bom de gramática em português. Não tem problema, eu sou professora de português e de inglês. Então, sempre que eu entrar com uma noção, eu vou definir em português, vou pedir para vocês anotarem. Anotem e vou
também dá a definição do inglês para vocês entenderem e a gente vai para o uso. E aí, Rick, foi o que eu falei, alguns são mais velhos, alguns são mais novos, mas a gente está tudo no mesmo patamar, o que é importante disso. Então, quando eu recupero com as noções de gramática, o que acaba acontecendo é que na hora de eu falar a pronúncia, eu tenho um pezinho que eu recuperei lá de trás e eu já vou dando, sabe, limpando aquela poeira, como se estivesse no quarto da memória lá atrás. A gente vai limpar essa poeira para entender sons parecidos, porque eu posso ter sons muito parecidos que designam palavras diferentes, e aí a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai lidar? Pelo contexto, mas o que isso significa na prática? Bom, na prática, por exemplo, você quer ver uma coisa que, nossa, assombra a vida de todo mundo? É o verbo to be. E só da gente pensar em inglês, as pessoas falam, ai meu Deus, vou ter que voltar no verbo to be, não sei nada de inglês, não consigo, não vai pra frente. Mas a gente precisa entender a função do verbo to be. O que significa verbo to be pra gente no português? E umas coisas quando cruzam, quando as palavras são parecidas. Quando a gente fala de verbo to be, que muita gente fala verbo to be, algumas coisas desse tipo, as pessoas nunca param para prestar atenção para que a gente usa ele, como a gente usa ele, qual é o significado. Então, estou olhando para baixo, que eu estou pegando as minhas folhinhas. A gente tem duas definições, ser e estar. Mas quando a gente fala dessas definições e não dá contexto para ir para frente, a gente também pode ter o estar do stay. Então, quando a gente pega do stay, ai, será que tá invertendo para vocês, gente? Só me diz, quando vocês leem, tá invertido para vocês a imagem? Alguém confirma para mim, por favor? Senão eu vou ter que mudar a maneira de dar as dicas. Oi, Fabi, Flá, Elton, boa noite, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Está invertido. Ótimo. Então, eu vou falando. Obrigada, Fá. Obrigada, Pan. Não tive essa ideia, gente. A hora que eu preparei, não tinha tido essa ideia. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu mostro para vocês o que é que eu tô falando, mas eu vou soletrar. Quando a gente fala no verbo to be, ser ou estar. Mas a gente pode também falar que, eu estou em casa. Mas será que eu estou em casa, eu stay? Aí a gente começa, mas stay é estar, get é estar. Como é que eu vou fazer a diferença? Dá um negócio assim na cabeça, muito louca, porque as pessoas acham que tem que ensinar o to be assim, daqui a pouco o stay assim, daqui a pouco o outro assim. Então, o que nós vamos fazer agora? Sentido. Então, vamos lá. Escrevam, por favor, to be, T-O, separa, B-E. Significado, ser e estar. Aí, na de baixo, vocês vão escrever, por favor, to stay. Vou soletrar. T-O, separa, S-T-A-Y. Que é permanecer, ficar. Aí você fala, mas quais expressões que a gente pode usar? Como que a gente pode usar isso? A gente pode falar ficar, permanecer em casa. Então, é onde a gente tem o stay at home. Como é que a gente escreve? S-T-A-Y at A-T home. H-O-M-E. Tem o ficar aqui, stay here, stay to the dinner, ficar para o jantar. Então, a gente vai ter essa noção do permanecer, ficar. Aí, a gente tem a noção
get. Ai, obrigada, Flá. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me avisem, que se eu se acaso passar e eu não responder durante a aula, isso foi muito bem lembrar agora. Se passar e eu não prestar atenção na dúvida durante a aula, por estar concentrada na explicação, me manda um direct, porque daí eu faço a resposta para vocês direto da dúvida, tá? Por favor. Então, vamos lá. Estava falando do be, que é o ser e estar. Nós falamos do estar, no sentido de permanecer. Aí, nós vamos agora pro to get. Então, olha, eu tinha feito tudo coloridinho, mas vamos lá. To get. T-O, separa, G de gato, E-T. Ficar no sentido de mudança de humor. Sabe quando aquela coisa que fala assim, nossa, eu fiquei tão impressionada porque eu não esperava isso? Eu fico tão impressionada porque eu não esperava por isso. Então, I get impressed. Então, eu mudei de humor, eu mudei como a gente estava. Qual é a lição principal? Anotem, faz setinha de outra cor, põe um balãozinho de alguma maneira. Anotem, sempre, toda a vida, sempre, prestar atenção no contexto. Por quê? É onde vai dar a dica de como você vai entender aquele verbo. Outra coisa, agora nós vamos entrar na história do verbo to be, mas eu não vou entrar I am, you are, he, she, it, this. Não, nós vamos prestar atenção na pronúncia. Então, eu vou falar o que é em inglês e eu vou falar para vocês escreverem a pronúncia do que eu falei antes. Por que isso, Gra? Porque a maioria de nós que temos isso, Rick, muito obrigada por ter escrito, isso mesmo. Oi, Clau, boa noite, Grazi, Ellen, boa noite. Ai, tô adorando isso. Perdi, vamos lá. Por que eu quero que vocês escrevam a pronúncia? Porque quando vocês estão escrevendo, vocês estão pegando lá atrás uma memória, trazendo para hoje, e vocês estão vendo o som. Então, para vocês praticarem durante essa semana, para nossa próxima semana, vai ser muito mais fácil. Vamos lá. Vamos começar por eu sou, eu estou. Coloca isso bonitinho numa frase. Eu sou, eu estou, numa linha. Linha de baixo, vocês vão escrever o I maiúsculo, A separa, A, M. Vou repetir, I separa, A, M. O que significa isso? I am. Como que você vai escrever pronúncia? Põe uma seta e põe uma barra. Para quê? Para o seu cérebro lembrar que aquilo não é a maneira que você escreve, mas a maneira que você fala. Você vai escrever A, E com circunflexo, separa, E com acento para transformar em E M de Maria. E a barra de novo. Por que isso? Porque vocês vão praticar. I am. Gra, mas não é ai, de ai, quando alguém faz um machucado? Não. Se vocês começarem a prestar atenção nos filmes, nas músicas, vocês vão começar a ver que a maneira certa... Não, é horrível isso. A gente não vai falar de maneira certa, mas a maneira que a maioria dos nativos falam é I. O que é esse E com circunflexo? É o E fechado, porque o é aberto. I, E. Então, o que vocês vão começar a ver? Eu fazer menção para bochecha, para língua, para lábio. Para quê? Para a gente ter noção de como a nossa língua está fazendo um balé dentro da boca. Façam vocês aí aonde vocês estão. Ai. Percebe como a língua fica? Ai. Aí vai fazendo ai quando se machuca.
ai, ai, ai. Olha como muda um do outro. Depois a gente vai ter a maneira que a gente fala juntinho, que é o I'm, que é o I maiúsculo, apóstrofo, que é uma virgulinha que a gente coloca lá em cima, M de Maria, que é a maioria da conversação a gente faz assim. Como é que fica? I'm, A, E, com acento circunflexo, que é o chapeuzinho, M de Maria. Então, se eu vou falar, eu, Graziela, eu sou professora, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Então, I am a teacher. Então, olha só como é a diferença quando a gente é portuguesa. I'm a teacher. Depois, a gente pode falar também I'm at home. I'm at home. Depois a gente vai pro you are, que é você ou vocês são ou estão. Como é que a gente faz? Como é que a gente escreve you are? Y-O-U, separa, A-R-E. Como é que a gente pronuncia? You, I mesmo, de igreja, U-R, A-R, your. Para que isso é importante? Aqui é fundamental vocês anotarem que your é você, você está, vocês são, vocês estão. Aí você fala, tá, o que é que é mais importante então, a hora que a gente está estudando? Quando a gente começa a pegar objetos. Lembra que eu falei que a função do verbo to be? Então, se eu venho aqui e falo que isso é um remote control, eu estou definindo. Como é que eu defino? It is a remote control. Estou falando separadinho. It is a remote control. Aí eu posso falar também que ele está na minha hand. Então, a localização dele. It is on my hand. It is on my hand. Cuidado, evitem sempre. Não é it, mas é it. E com acerto circunflexo, T, it. Até agora, como é que tá? Tá tudo bem? Alguém perdeu alguma coisa? Como é que estamos? Por favor, me deem um sentido. Alguém confirma se tá tudo bem? Oi, Alejandro, boa noite. Isa, boa noite. Ah, ótimo, Cris, tá tudo bem? Boa. Então, tá ótimo. Obrigada, Flá. Tudo bem? Isso é muito bom. Então, o que é importante hoje? Ótimo, tá tranquilo. Então, o que a gente vai pôr de meta hoje importante? Pra gente fazer o seguinte. Ai, gente, obrigada. Vocês estão confirmando. O Clóvis disse que está ok. O Sam também. A Isa, a Lu. Ótimo, muito obrigada. E assim, nós vamos pôr objetivos importantes de uma aula para outra. Pra que eu tô falando pedacinho, verbo to be? Para vocês saberem que o verbo to be é muito mais que isso. Pra gente recuperar a lembrança, trazer para o hoje e começar a praticar a pronúncia. Como? Vocês vão ter atitude na casa de vocês. Sempre, toda a vida. Tudo que a gente estudar junto, vocês vão pegar exemplo de vocês. Por exemplo, a minha bottle é purple. Mas eu não sei se a Flá tem uma bottle pink ou se tem uma bottle red, ou se a Pan tem uma bottle brown. Então, o que vocês vão fazer? E olha a sacada. Vocês vão sempre, sempre pegar o nosso tema da aula e vão trabalhar com o dicionário. Qual dicionário que eu gosto, qual dicionário que eu indico para a gente começar? Lembra que eu falei que a gente não vai ficar se maltratando? Nós vamos pegar dicionários em português e inglês.
Para que isso? Para que vocês comecem a praticar atitude com texto real. Então, se você está na sua casa e você lembrou da minha bottle, anota aí. Como é que escreve bottle? B de beijo, O, T. Aí você fala, ai meu Deus, não lembro. Por que eu tô olhando do lado? Porque eu estou com o computador ligado. Aí você fala, ai gente, eu não lembro, eu já deveria lembrar isso, que horror. Não, lembra, nós estamos trabalhando comportamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no dicionário e falar, eu quero garrafa, eu sei que eu já vi e vou relembrar. Então, a hora que a gente olha, a gente faz garrafa, G-A-R-R-A-F-A, igual, bottle, B-O-T-T-L-E. Por que eu não gosto para esse momento específico do Google Tradutor? E entrar nisso agora, fantástico, rica pergunta. Um minutinho. Google Tradutor nesse momento não é legal. Vai fazer o quê? O cérebro ficar muito preguiçoso. Se eu tô ensinando vocês que a gente sempre precisa prestar atenção no contexto, obrigada, Pam, por ter escrito. Isso, a Pam escreveu certinho, a garrafa igual bottle, exatamente. E escreve na frente, já volto pro dicionário, escreve na frente, B de beijo, O com acento para fazer oral, R, A com tio em cima, L. Por quê? Porque o L é no céu da boca, linda. Bottle, 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 ok? A gente vai praticar isso. Voltando ao dicionário. Por que é importante eu voltar ao dicionário agora? Se eu vou no Google Tradutor, o que acaba acontecendo é o seguinte. Ele pega uma palavra e dá uma palavra. Então, ele tira pra gente o pensar no contexto. Qual situação com o Google Tradutor é fantástico? Você tá viajando, tá fora do Brasil, precisa rapidinho, não tem tantos dados, tá com uma internet que é muito lenta. Google Tradutor é ótimo. Você tá numa reunião online e aquilo tá acontecendo e você não lembra como fala alguma coisa, você joga lá e vai. Para que você tenha uma ajuda para poder ir para frente. Porém, o que eu estou propondo para vocês e a minha ideia e essa iniciativa de tanto carinho que foi pensado é a gente realmente estudar junto. E estudar, eu falo, atenção, detalhes e reescrever memórias que a gente tem. Então, quando eu falo para vocês, Google Tradutor tá tudo bem, é como se eu estivesse cortando muito do desenvolvimento de vocês. E quando vocês entram num Cambridge online, que tem o português em inglês português, é ótimo. Tem o Macmillan, tem muitos dicionários bons, confiáveis, para a gente poder ir para frente. Porque quando vocês forem entrar, por exemplo, com o que a Pan escreveu, bottle, vocês vão ler e vão lembrar, será que bottle é só garrafa? Será que eu posso traduzir de alguma outra maneira? Porque, gente, quando eu tô falando de inglês, português, a gente tem a diferença de culturas também, a gente tem história de línguas diferente. Pra gente ir pra frente, a gente precisa entender que precisa ter trabalho de pensamento, ou seja, precisa ter ação. Ação de ouvir, ação de escrever e ação de ir atrás, de praticar. Precisa ter também a ação da emoção, a história de, nossa, parece que é tão iniciante isso, mas deixa eu ver onde ela quer ir, onde ela vai. Pra que ela vai nisso? O que é que ela tá querendo? Sabe? Começar a se fazer perguntas diferentes pra gente realmente dar um clique e ir pra frente. Porque, assim, pra fazer como os outros fazem,
a gente não precisaria estar estudando, né, gente? A gente só fica repetindo. Mas o X da questão, que eu gosto tanto, é que a pandemia trouxe uma oportunidade para a gente ir desenvolvendo de pouquinho, sonhos, vontades que há muito tempo estavam engavetadas. Percebe? Então, assim, para isso que eu prefiro outros dicionários. Ou Cambridge, ou Macmillan, tem o Lingui também, para a gente poder ir para frente, certo? Então, alguém alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Tá tudo bem? Como é que nós estamos, gente? Me dá uma posição, por favor. E eu vou pensar uma maneira de fazer a anotação para vocês, e a hora que eu levantar, eu já sei até como eu vou fazer no computador, a hora que eu levantar, vocês enxergarem certinho o que eu tô falando durante as aulas, para ficar mais fácil, tá? Como é que estamos? Estamos com meia hora, então estamos indo bem. Cris falou que tá tudo ok, sem dúvida. Vou fazer mais uma vez a pergunta, só para ver se não tá com delay, tá? O Clóvis falou que tá tudo bem também, que tá tudo ok. Então, por isso que eu vou voltar na pronúncia pra gente ir caminhando. Algumas pessoas que estão aqui já têm o inglês melhor, então o que eu quero que vocês aproveitem, o que significa inglês melhor? Mais prática, mais conhecimento de gramática, mas eu quero que vocês se perguntem, o que essa Graziela tá falando? Deixa eu ver o que eu não prestei atenção e que eu consigo revisar para poder ir para frente. Deixa eu ver se ela tem uma ideia para eu praticar e também melhorar o que eu já tenho. E quem não tem, ótimo, Lu, obrigada. E quem não tem inglês, está começando agora, vamos junto. Não desiste porque todo mundo começou de alguma maneira, certo? Então, nós falamos do I am, I'm, I am, I'm. Importante, a pronúncia do M. Se eu fizer I am, o som sai diferente. M de Maria, a gente faz com o lábio fechado. Então, nesse começo, exagerem quando vocês estiverem praticando. I'm a teacher. I'm a consultant. I'm a specialist. I'm manager. Sabe? Pratiquem essa pronúncia. I'm. Viu palavrinhas com M no final? Pratiquem. Vamos para frente que a gente tem mais. Fizemos o I'm, fizemos o you para prestar atenção. Aí, a gente entra no he, she, it. Aí, aqui tem uma coisa muito legal. Porque a gente não presta atenção. O is, que é I-S, as pessoas normalmente pronunciam is, com I e com S. Porém, essa não é a pronúncia que os nativos fazem. Qual é a pronúncia do IS? É o E com circunflexo e Z. Então, a gente vai fazer is. Pratiquem vocês. Vou falar mais 3 vezes, falem comigo. Is. Certo? Então, olha a diferença. Agora eu vou falar is. Dá para sentir a diferença de um para o outro? Is. A gente tem a vibração do Z na língua, então tem que definir um e outro. Então, quando eu falo separado, ele é ou ele está, H-E, separa, I-S. Nós falamos ri, que é o R que vem da garganta, ri, põe R umas 3 vezes R e a letrinha I. Separa, is, o E com acento circunflexo e o Z. He is. Certo? Agora, vou fazer a pronúncia aportuguesada. He is.
pronúncia perto do nativo. He is. Percebe? Oh, Lu, obrigada. Oh, a Lu acabou de colocar aqui no bate-papo. Ótimo. É isso mesmo. Para lembrar que é o R da garganta. He is. Ótimo. Quando eu falo junto, que é a contração, que é o H, E, apóstrofo, que é, quem não sabe, a virgulinha lá em cima, S, que eu tô contraindo, a pronúncia fica R, I de igreja, Z. Então, ó, o E cai fora e fica his. Ó, que a maioria das pessoas que é portuguesa não fala. His, de sapo. His, de zebra. Ó, um e outro. Então, ele é ou ele está. Para pessoas. E isso é muito, muito importante. Guardem isso, escrevam. Faz uma bolinha. Pessoas. Aí, a gente vai agora por ela. Obrigada, Lu. Isso mesmo. R-I-Z. O E com o circunflexo cai fora. Agora, nós vamos pro ela é e ela está. Para pessoas. Só para pessoas. Como é que a gente faz? Como é que a gente escreve? S-H-E separa I-S. Como a gente fala isso? She is. Como eu escrevo essa pronúncia? Põe. Normalmente eu, Graziela, ponho o X, o I de igreja mesmo. O separa o E, o circunflexo e o E e o Z. She is. Como as pessoas que a portuguesa não falam? She is. Tá vendo? Uma e outra, como acaba diferenciando. Então, para pessoas. Agora, isso mesmo, Lu. Muito obrigada por estar me ajudando. Obrigada mesmo. Prometo que eu vou melhorar nessa questão de mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Quando a gente entra agora no it, então vocês vão fazer, faz estrelinhas, um monte de estrelinha, ou faz uma seta agora, porque eu vou falar algo importante. Eu vou soletrar primeiro e depois eu vou falar. Escrevam uma palavra. E-A-T. E a pronúncia disso é it. Então, é uma sequência grande de I, que a gente fala que é um I longo, e o T. Eat, igual a comer. Mas aqui a gente está falando do ele é, ele está, ou ela é, ela está, para o verbo to be. Então, é o it is. Como é que eu escrevo, Gra? I-T separa I-S. Que é igual à tradução que eu acabei de falar para vocês. Ele ou ela é ou está. Pode fazer qualquer combinação. Nunca para pessoa. Para coisas, para animais, para frases sem sujeito. Mas nunca para pessoas, tá? E como é que a gente pronuncia quando a gente vai escrever a pronúncia? It. Então, é o E com o circunflexo e o T. E o is, que é o E com o circunflexo e o Z. It is. Certo? Vamos lá comigo. Vou falar 2 vezes, eu quero que vocês repitam comigo. It is. Ótimo. E agora, quando a maioria das pessoas, das músicas, dos filmes falam tudo junto. Obrigada, Lu. Isso mesmo, pessoal. Quem tiver alguma dificuldade, a Lu tá me ajudando e colocou o it is. Como é que a gente fala junto, quando junta? Olha que legal. Muda de novo. Quando eu escrevo I, T, apóstrofo, S, eu leio como E, circunflexo, que é o chapeuzinho, T-S. It's. Então, olha a diferença do it, is,
pro it is. It is. Não é esse também não, porque tá fazendo comprido. A gente vai começar a prestar atenção nos sons. Quando a gente vem para it is, a gente começa a diferenciar melhor. Qual que é por que eu tô dando tanta coisa de pronúncia? Porque durante a semana eu vou sugerindo atividades, sites, vídeos para vocês assistirem e praticarem audição, praticarem escrita e praticarem, acima de tudo, exemplos reais. Lembra disso, gente. Não adianta estudar o que eu, Graziella, mentora de inglês, está falando, que trabalha com coach, está falando, se vocês não fizerem os seus exemplos. Por quê? A gente precisa aprender a pensar para criar confiança para poder ir para frente, certo? Aí, a gente vai para o nós somos e nós estamos. Até agora, como é que estamos? Som, imagem, dúvidas. Por favor, como precisam de algum esclarecimento, tá conseguindo acompanhar ou eu tô falando muito rápido? Isa falou que tá tudo bem, obrigada, Isa. Me dá uma devolutiva, por quê, gente? É a primeira vez que eu decido fazer essa aula aberta e essa interação entre a gente, para mim, é fundamental. Senão eu gravava o vídeo longe e depois eu colocava na internet. Mas essa interação para mim é muito gostoso. Tá muito rápido, tá muito lento, como é que tá para vocês? Tá tudo certo pra Clau, obrigada Clau também, pra Flá. Que massa, Lu! Ótimo! Obrigada, Pati. Que bom! Se tiver gente na família, alguém, amigos, que vocês quiserem fazer junto, é fundamental. Isso ajuda muito, gente. Um apoia o outro. Ritmo bom. Isso é muito bom. Ai, tô com sede, gente. Só um minutinho. Sam falou que tá ok. Ótimo. Por quê? A nossa intenção é sempre, na nossa aula, eu vou lembrar sempre para vocês. A minha dedicação aqui para vocês é uma aula real mesmo. Por quê? Tem gente que quer mudar de empresa, tem gente que tá precisando de emprego novo, tem gente que tá querendo realizar um sonho, e tem gente que tá com as finanças tudo bagunçadas porque foi mandado embora, porque precisa de outro emprego. Então, sabe, aquela energia boa, que chama energia boa, e que a gente vai fazendo junto, e as atividades que eu vou postando durante a semana. Então, a intenção é a gente fazer um ciclo de desenvolvimento que a gente consiga ficar junto. E o que eu falo fica junto, que faça sentido. Para a hora que alguém ligar para vocês e falarem, olha, entrevista amanhã, você pode? Você sente, se prepare e vá para o computador para a entrevista online e faça o seu melhor dentro do possível. Para estudar dentro da empresa, vocês estão trabalhando, então tem um projeto novo. Sentem, preparem. Já nessa semana, caso tiver alguma coisa que vocês precisem falar em inglês, atenção para essas palavrinhas que eu estou ensinando a pronunciar hoje. Escreva a pronúncia em cima. Imprima o texto ou no computador, tem o texto, coloca um pouquinho na linha de baixo, ou sobrescrito ou subscrito. Fiquei em dúvida agora. Eu sei que em cima, quando a gente coloca em cima assim, é sobrescrito. Mas eu não lembro se o termo é subscrito. Eu acho que eu falei uma besteira. Se falei uma besteira, me desculpe. Bom, mas se vocês entenderem, ou é em cima ou é embaixo. E dessa maneira, a gente consegue ir pra frente. Então, ou do lado com parênteses, com uma cor diferente, para vocês lembrarem de treinar. Ai, gente, é tão gostoso quando a gente começa a ver que tá indo pra frente. Então, vamos lá. Nós estamos no nós somos ou nós estamos. Como a gente escreve isso? We, W-E, separa A-R-E. Como é que a gente pronuncia? We are. Como é que a gente escreve a pronúncia?
Letra U, letra I, separa. Igualzinho o ar que a gente respira. Ar, sabe? A-R. Como é que a gente escreve junto? We, W, E, apóstrofo, R-E, que é we're. E aí, a gente pode ter pronúncias variadas dessa junção. Uma das pronúncias é we're. Como é que a gente escreve isso? U-I-R. Vamos comigo. We're, we're, we're. Pra quê? Isso, ótimo, Lu. Obrigada por estar escrevendo. Obrigada mesmo, tá ajudando um monte. Separado. We are. Junto. We're, we're. Cai o A e vira we're, we're. Isso é importante, porque senão a gente fica fazendo we are, we are, we are, we are. Enquanto a gente escuta, você não entende, porque você não tem memória do som. Lembra sempre, o ser humano trabalha por memória, tá? Então, a gente pode escutar como we're e pode escutar como where. O que é where? U-E com acento R. Alguns lugares a gente escuta até como where. Aí você fala, Gra, mas where não é a palavra onde ou aonde, que é W-H-E-R-E. É sim. Então percebe como começa a cruzar? Como é que eu sei quando é um, quando é outro? Contexto para a gente poder ir para frente, tá? E depois nós temos o eles são, eles estão, elas são, elas estão. E um detalhe importante do eles são, eles estão, que pode ser tanto um grupo de feminino e masculino junto, como pode ser um grupo de masculino. E agora, anotem, anotem com um monte de estrelinha. Anotem, para pessoas, para animais, para coisas, para tudo que a gente quer dizer no plural. Lá em cima, no singular, a gente separa. Aqui embaixo, no plural, a gente coloca junto. Isso é super importante. E agora, de novo, nós vamos para uma dica de pronúncia. Vem comigo. Vica Adri entrou. Ai, Adri, deu certo de você entrar. Vica Pan entrou mais cedo, não consegui falar com ela, desculpa. Ai, que bom. O Arthur entrou também. Muito bom, muito bem-vindo. E agora a gente vai falar da pronúncia. Uma pronúncia que é muito estranha pra gente, porque a gente, principalmente os adultos, se sentem com muita vergonha, que é do they are. Então, eu vou exagerar para explicar e depois eu vou fazer a pronúncia de uma maneira mais relaxada. Primeiro, me perdi na palavra. Volta, respira. Vou reforçar um comentário da Adri. Contexto é tudo. É isso mesmo, contexto é tudo, sempre. Um minutinho. Ai, delícia, adoro fazer isso que nós estamos fazendo. Eu tenho mais 10 minutos ainda. Então, vamos lá, gente, que a gente tá indo super bem. Agora, a gente precisa entender que o eles são, eles estão, nós escrevemos assim. Vou soletrar. T de tatu, H-E-Y. Separa, A-R-E. Aí, vou falar o juntinho, para depois eu explicar a pronúncia. O juntinho é o T-H-E-Y, apóstrofo, R-E. Vamos falar da pronúncia do TH. A pronúncia do TH, normalmente as pessoas falam assim, olha, põe a língua no meio dos dentes, mas a gente, adulto, se sente fazendo assim. É horrível. Dá pra dar a sensação que você vai cuspir no outro. Então, o que nós vamos fazer? Quando tiver o TH, a gente vai memorizar que para falar, para aprender uma língua, tem que ter movimento de biológico, do corpo, de músculo. A bochecha é um músculo, lábio é músculo, a língua é músculo, a glote, que é a nossa campainha, é músculo. A gente está respirando, então a gente tem os músculos que sustentam o corpo, tem o pulmão funcionando,
A gente tem um sistema biológico funcionando. Então, para eu reescrever a memória do day, de dado, ó, quando eu falo dado, minha língua tá atrás do dente. O que nós vamos fazer agora? Sabe quando você tá comendo algum doce, ou você tá comendo alguma coisa que você tem a sensação que tem alguma coisa aqui no dente da frente? Então, nós vamos fazer assim, ó. Que nada mais é que a gente empurrar o lábio de baixo. Então, para eu empurrar um pouquinho o lábio de baixo, o que eu tenho que fazer? Passar a minha língua depois dos dentes. Então, fica... They. Você fala, ai, Gra, que estranho, eu não consigo fazer. Então, o que você vai marcar? No TH, igual, faz uma bolinha, isso eu faço questão que vocês façam, uma bola cortada no meio, assim. Quer dizer, uma bola que faz direito, né, gente? Porque eu, como desenhista, sou uma ótima professora. Ó, uma bola cortada no meio. Pra fazer o quê? Pra nossa mente lembrar que eu tenho que posicionar a língua. No começo não vai sair, você vai ficar se sentindo muito estranho, mas o que é que você vai pra frente? Que é que você vai pra frente? Eu dei uma mensagem aqui do lado e eu acabei me distraindo. Desculpa, gente. Ó, que é que você vai fazer? Marcou TH com a bolinha cortada, você vai praticar. Quais palavras que a gente tem? Por exemplo, obrigado, que todo mundo fala com T. Thank you. Thank you. Então, não é T e não é D. É o... certo? A gente vai praticar. Lembra, hoje é a primeira aula. Nós vamos juntos, gente, até a segunda semana de dezembro. É um projeto que eu amo muito e que tava esperando a hora certa de vir. Então, a gente vai junto e não é a primeira vez que vocês vão treinar isso comigo. A gente vai pra frente mais. Então, a gente faz there. Você fala, Gra, mas eu tô sentindo que essa pronúncia é a mesma de uma palavra que eu escrevo. T de tatu, H-E-R-E. Você tá certo. Mas como é que eu vou diferenciar? Lembra que nós falamos antes? Contexto. Então, o que vai acontecer? Eu tô entrando com as dicas, porque eu vou começar a pôr textinhos, coisas para prestar atenção, para a gente fazer junto. Isso, obrigada, Lu. É essa palavra que tem a mesma pronúncia do they are together. É there. O que significa there, Gra? Lá. Lá onde? Lá longe. Lá do outro lado. Tá? É quando a gente tá se referindo a alguma coisa que tá longe. Lá. Que é uma das traduções mais comuns do there. Então, o que eu queria ver com vocês agora nesse minuto? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Ó, tô olhando no relógio aqui, é 9h23. Até agora, da explicação que vocês pegaram, fez sentido, não fez sentido? Acha que faltou alguma coisa? Tá estruturado? Como é que está para vocês? Me dá uma devolutiva para eu saber qual que é o nosso ritmo, como é que nós estamos. Vamos beber água de novo enquanto isso. Bom, Pam, obrigada. O Felipe chegou agora. Que pena, daqui a pouco a gente tá terminando. O Arthur falou que faz sentido, a Flá falou que tá tudo bem, obrigada a gente por estar interagindo, que isso é muito, muito importante. Olha, eu queria que vocês pensassem, quem tiver vontade agora, obrigada, Clóvis,
Quem tiver vontade de interagir agora, e como nós estamos junto, no mesmo passo, e todo mundo no mesmo barco junto, e a gente vai até dezembro, o que mais chamou atenção para vocês hoje? Treinamos aqui, mesmo com o inglês mais avançadinho, vimos que melhoramos a pronúncia. Ah, essa ideia, Lu! É isso mesmo, a melhora da pronúncia, a construção junto. Então, escrevam para mim, da explicação que vocês pregaram, o que fez mais sentido? Qual foi o insight? Sabe aquela ficha que cai assim e fala, olha, fez sentido. A Lu falou que foi realmente a pronúncia que caiu e vai ser bom para praticar. Mauro, boa noite, acabou de entrar. A Adri falou que a pronúncia, que é bom lembrar. Ótimo. Melhorar a pronúncia. Ótimo. Deixa eu ver se mais alguém vai compartilhar alguma ideia antes da gente ir para frente mais um pouquinho. Bom, acho que é isso. Ó, agora vocês vão ver que eu vou pegar alguns objetos e eu vou fazer, antes da gente ir para frente, uma coisa que é fundamental. Boa noite, Mauro. Uma coisa que é fundamental. Para que a Graziela Mercúrio tá trabalhando emoção, pensamento, comportamento e pronúncia? Porque nós, brasileiros, aprendemos a língua portuguesa por silabação. O que é uma sílaba, Gra, que eu não lembro? Não tem importância. Silabação é o conjunto da consoante, que eu sempre faço C, e da vogal. Então, a gente percebe que a maioria das palavras, e lá de trás, quando a gente foi alfabetizado, a gente aprende que B com A, ba, B com E, bé, B com I, bi, B com O, bo, B com U, bu. Então, para que eu estou relembrando isso? Porque em inglês temos muitas palavras com consoante finais mudas, como it. E o que isso é importante a gente enfatizar e vocês anotarem? Que em português, falamos em sílaba, em inglês, a noção de sílaba é diferente. Nós vamos ver isso na próxima semana para a gente continuar com exercícios, com exemplos para a gente ir para frente. E quando a gente fala que a noção de sílaba é diferente, vocês vão fazer outra marcação. Escrevam, consoante final é muda. Então, eu nunca, em hipótese nenhuma, vou colocar o i final. Então, não é it, não é dog, não é cat, não é Facebook. Por quê? Porque a gente tem que aprender a cortar. Como é que a gente corta? Quando a gente aprende, a gente precisa ensinar o nosso cérebro e o nosso movimento muscular. Então, quando eu tô dando aula, eu faço esse sentido de cat, cat, cat. Qual que é o legal disso? Que nós fazemos uma onda. Então, é como se eu fizesse isso aqui. Essa onda. Por quê? Eu tenho o C, eu tenho o A e eu tenho o T aqui embaixo. Eu tenho o D de dado, o O e o G. Então, o que acaba acontecendo? O próprio pronome it, que a gente viu hoje, é o I e o T. Então, essa onda, nós vamos trabalhar muito, que ajuda a gente a praticar. Então, tá brincando com o filho, tá brincando com alguma coisa, tá numa reunião, viu que tem a última pronúncia fechada? Façam isso. Lembra, consoante muda. Eu tenho uma notícia para vocês. A live está me avisando que nós temos 13 segundos restantes. Então, ela vai finalizar sem a gente falar muito, mas eu vou salvar a aula para quem quiser repetir. Foi muito